Fala rapaziada, bem-vindo ao canal Calo de Áudio, YouTube mais cervejeiro do Brasil. Vindo aqui com mais uma compilação de torcedores revoltados, desesperados, descompensados. Quarta de final da Libertadores, essa edição especial tá sendo muito emocionante. Só jogão e, só jogão aqui no caso para o Atlético Mineiro, né? Porque o Fluminense basicamente primeiro entrou para empatar. Quando o Galo fez um gol, o Mano Menezes fez alterações para perder só de 1-0 e levar para os pênaltis. O Fluminense nem tentou. O Galo atropelou, amassou. Só não fez 5, 6, 7-1 porque Paulinho e Hulk perderam vários gols. Então, passar aqui reação dos tricolores. Vamos lá que essa compilação aqui tá bem grande, bem divertida. Vou começar aqui com o André do Sentimento Tricolor. Rapaz, será que vamos ver choro ao vivo? Vamos lá. Às vezes a gente tem que tentar encontrar a palavra para poder não sofrer processo, né? Para depois não ser acusado de calúnia, difamação, tem que ter cuidado entre mesmo. outras coisas mais. Mas eu saí da minha casa, eu saí do Rio de Janeiro com os meus filhos para vir para BH para ver um time do Fluminense covarde. Mano Menezes, você é um frouxo, você é um covarde. Rapaz. Você é um treinador medroso. Você é um treinador covarde. Aí eu sei que nesse momento a galera que defende o Fernando Diniz vai... Que agora tá no Cruzeiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Rival do Galo. Eu sei reconhecer que com o Fernando Diniz, o Fluminense poderia ter perdido, poderia ter ganho, poderia ter empatado, Mas poderia ter sido covarde. humilhado, como foi hoje. O Fluminense foi humilhado aqui em Minas Gerais. Mas com certeza, com o Fernando Diniz no comando do Fluminense, o Fluminense não seria um time covarde. Ia tentar E jogar. o Fluminense não fez por merecer. A gente foi atropelado. Era pro Galo ter goleado o Fluminense. Foi 2-0, perderam um pênalti, bola na trave, fora os milagres do Fábio. Ainda teve pênalti perdido. Fora os milagres do Fábio. Ou seja, um tanque Panzer passou aqui por cima da gente hoje. E muito pelo medo, pela postura do seu treinador na beira do campo. Mas ele é assim. O Fluminense jogou 100 minutos, aproximadamente, com os acréscimos do primeiro para o segundo tempo, e a gente não chutou uma bola em gol adversário. O Everton não fez uma defesa. Saiu com o uniforme limpo. O Everton não fez uma defesa sequer. O Fluminense não deu um chute a gol. Oi? Foi. Tá? A gente não deu um chute a gol. Pô, ele tá Como é que você sai de casa para jogar uma decisão de quartas de final de Libertadores com a vantagem do empate e já começa o jogo jogando pelo empate? Você começar o jogo jogando pelo empate. Aí depois você sofre o gol, você passa a jogar pelo pênalti. Nossa, foi Eu ridículo. não sei se vocês perceberam isso, mas em determinado momento do segundo tempo, o Mano ia colocar 4 zagueiros em campo. Eu falei isso na minha 4 live. zagueiros. Sim. A gente já tinha o Thiago Silva, o Thiago Santos, o Antônio Carlos, ele ia colocar o Manuel. Ele ia colocar o Manuel em campo. Aí acho que o Google Ganso se machucou. Galera, a situação é grave. A situação é muito grave. Criciúma ganhou do Grêmio. Eliminados da Libertadores, hoje tiveram 2 jogos Ai, no vai Campeonato falar Brasileiro. Criciúma venceu o Grêmio em Porto Alegre. Um resultado periclitante, um resultado devasto pra gente. E o Red Bull Bragantino empatou com o Internacional, conseguiu um pontinho. O Fluminense tá ficando cada vez mais atolado. E com essa postura desse treinador covarde, eu não sei o que espera da gente lá na frente, não. O Fluminense não pode deixar essa fuga do rebaixamento para a última rodada, hein? Ih, porque pega o Palmeiras. Última rodada é nada mais, nada menos do que o Palmeiras no Allianz. Que pode estar brigando O pelo Fluminense título. nunca venceu o Palmeiras no Allianz. Nossa. E com essa postura covarde, tu imagina o Fluminense jogando pelo empate com o Palmeiras no Allianz na última rodada, o Palmeiras brigando pelo título e a gente pela não queda. E o Fluminense basta o empate, o Fluminense precisa de 1 ponto. Tu imagina o que o covarde do Mano Menezes, o frouxo do Mano Menezes não vai fazer? Será que o Mano chega até lá? Tu imagina o que ele não vai fazer? Vai escalar 4 zagueiros, 4 laterais e o resto de volante no time. Então, assim, cara, decepcionante.
a postura do time hoje dentro de campo. Treinador covarde, jogadores frouxos, porrada de jogadores se cagou nas calças no jogo de hoje aqui. Se cagaram nas A calças? realidade é essa. Uma porrada de jogador hoje se cagou nas calças, sentiram a pressão, sentiram a decisão e o Fluminense está eliminado da Copa Libertadores 2024. Nossa. Ih, rapaz, a cara do Vilela. Pô, barba show de bola, hein? Pô, minha barba não fica cheia desse jeito. E aí, galera? E aí? O que vocês acharam? Gostaram? Sim, Gostaram? Atuação Sim. naipe? sim. Ô, Vilela, você pegou pesado com o Felipe Melo. Falaram isso? O que vocês acharam disso aí? Pô, tu pegou até Das atuações mais vagabundas, dos últimos tempos, foi essa atuação aqui Nossa. contra o Atlético Mineiro. Jogo fácil para ser 4-0. Jogo Tranquilo. fácil para ser 4-0. Mas aquela vagabundada não teve jeito, né? Uma atuação bizarra, uma atuação vergonhosa. Torcida do Fluminense se fez presente, 3.600 torcedores do Fluminense aqui em Belo Horizonte. Fiquei sabendo que Uma teve linda confusão. participação da torcida do Fluminense para ver esses vagabundos jogar futebol. Nossa. 800 mil, 600 mil, 500 mil, hotel 5 estrelas, comidinha, nutricionista, e aí vai para o campo e faz esse papelão vagabundo, né, vagabundo de hoje. Porque uma coisa é você perder jogando com postura, como homem, né, com dignidade, com hombridade. Isso é uma coisa. Outra coisa é você perder dessa maneira, vergonhosa, mau caráter, sem Nossa. postura, vagabunda. Esse jogo do Fluminense hoje foi vagabundo. Tem o dedo do Mano Menezes, né? Aquela loucura dele de retranca, né? Que, né? Não tem jeito, salvou aí o Fluminense, está salvando no Brasileiro. Temos que seguir com ele salvando aí. Não vejo também muita saída também, não. Muita gente saindo aqui do estádio pedindo para o Mano sair, também não tem outro. Um monte de técnico bagre também. Se fosse Fábio hoje, 5-0. Olha, de fato. E como falaram, o Hulk ainda perdeu o pênalti, Paulinho perdeu um gol assim, na cara, inacreditável. Não fosse Fábio hoje, 5-0. Né? Esse é o panorama. Hoje você não pode falar nada de arbitragem, de Atlético Mineiro. A torcida do Atlético Mineiro que eu achei caída. Primeiro tempo caidaça. Eita! Né? Mesmo sério? com o gol feito, eu achei muito fraco. Depois, no final, acabaram comemorando. Estão em casa, tem que comemorar mesmo. Estão indo para a semifinal. E não tem nenhum problema. Nós não tivemos problema, que eu saiba, com a torcida do Atlético Mineiro, com essa polícia aqui Polícia de Belo Horizonte, cara, é um caso à parte, é uma vergonha. A forma com que ela trata os torcedores visitantes é um negócio que tinha que ser investigado. Ele está com spray de pimenta em criança, em idoso, senhoras, mulheres. É um pessoal completamente despreparado. Isso é um caso à parte. A gente depois fala sobre esse final aí. Além do jogo devasto, ainda tivemos que encarar Jogo spray de devasto. pimenta. Eu tomei um sprayzado de pimenta na minha cara. Caramba. Depois eu vou contar esse episódio mais pra frente. Cara, é até difícil você fazer uma live dessa com uma atuação tão vagabunda, tão mau caráter, né? Essa atuação vagabunda e mau caráter, que é difícil até da gente poder trazer algum conteúdo que não seja isso. Porque foi tudo ruim. Foi tudo ruim. Para vocês terem uma ideia, o tanto ruim que foi, né? Em primeiro lugar, nós tivemos 35% de posse de bola, que era uma coisa que raramente acontecia. Não que isso seja benéfico ou não, mas o Atlético Mineiro dominou. Indicativo. O Atlético Mineiro jogou com postura, jogou comendo a bola, com vontade, sabe, beliscando ali o tempo todo, sabe, agudo, indo 2, 3, 4 jogadores. O time do Fluminense, um time sem sangue, sem vontade, despreparado, desqualificado, vagabundo, né? Será que esses caras não têm respeito ao Fluminense, não? Possível isso, cara. Uma coisa é perder. O Fluminense podia ter perdido o jogo aqui hoje, né, de 2-0, ok. Se o Fluminense tivesse jogado bem, o Atlético Mineiro deu sorte, merecia, ganhou, mas mas foi difícil, o Atlético Mineiro poderia ter perdido, mas não, o Fluminense teve uma atuação bizonha. Foi um prejuízo para o Atlético Mineiro.
Era jogo fácil para 4-0. Nem Placar parecia mínimo. jogo de A Libertadores. bola na trave e o pênalti, 4-0. Fora as defesas do Fábio, para não falar mais. Salve, salve, galera. Olha o Ilão aí. Estamos no ar aqui. Estamos juntos. Depois dessa eliminação do Fluminense aqui na Arena MRV, terminou agora há pouco. Galo 2, Fluminense 0. Fluminense eliminado depois de vencer o primeiro jogo no Rio de Janeiro 1-0 e depois de vir para cá sem ter vindo. Sem ter vindo? Gente, se viu hoje aqui, eu estou de pé, vocês estão vendo pela televisão, estão vendo o replay, estão vendo pela internet, eu estava com as duas coisas aqui, está na minha frente. Se eu estivesse vendo em casa, eu acho que eu não acreditaria no que eu vi. Ainda bem que eu estava aqui, né? Eu estava me beliscando o tempo todo para saber se era de verdade. O que aconteceu hoje aqui, gente, foi uma vergonha. É a primeira palavra que me aparece, a primeira palavra que me ocorre, porque eu vou ter que pronunciar essa palavra hoje muitas vezes. Depois dessa eliminação do Fluminense, mais do que justa. Eu diria a vocês, por um placar que não se justifica, porque placar enganoso. Se tivesse sido 5-1 para o Atlético hoje aqui, 5-0, 4-0, seria absolutamente nada demais. Ao contrário, seria justíssimo num jogo em que o Fluminense foi absolutamente uma caricatura de um campeão da América. Catado em campo. Existe um lado nessa eliminação que é o chamado alívio, por um lado. É o graças a Deus. Pelo fato do Fluminense ter sido eliminado, perdendo apenas por 2-0. Faz sentido. Pelo fato do Fluminense não ter, em termos de resultado, uma goleada passado por um vexame histórico em termos de resultado. Porque no que se refere à atuação, no que se refere à postura, no que se refere à falta de culhão, no que se refere à falta de coragem, você quer falar falta de vergonha de vergonha na cara. Cara, não pode faltar. Isso é uma vergonha histórica. Gente, só o resultado é que ficou ali mais ou menos. 2-0 parece até que foi um jogo normal. Mas, honestamente, foi uma das maiores vergonhas que eu já testemunhei. Quem viu o jogo? Em 40 e tantos anos seguindo o Fluminense. É inaceitável. Para um time do tamanho do Fluminense, o tamanho dessa camisa é absolutamente inaceitável. Não tem defesa, não tem justificativa, não há nada que o Mano Menezes ou os jogadores possam dizer daqui a pouco, na entrevista coletiva, na jornalista, não há nada que vá me fazer repensar ou recuar no que eu estou dizendo. É um vexame histórico pelo que não jogou, pela forma que aceitou ser amassado, pela indignidade que o Fluminense hoje manchou a sua história. Tá aí, ó. Tá aí o belíssimo ano de 2024 do seu Fluminense Futebol Clube. Tá aí. Tá aí. Aí, vergonhosa atuação do seu Mano Menezes. Vergonhosa atuação do time hoje como um todo. Não dá pra livrar a cara de ninguém. E tá aí, ninguém. Ó. Nem gol do Botafogo. E aí, presidente? Vai dar as caras? Ou vai virar, vai ser o que é sempre você é? Frouxo? Até o presidente ficou barato. Frouxo. Barato? Ficou barato. Barato. A gente falou aqui que a gente precisava segurar Era para ter saído com uns 4-0 no lombo. Que a gente precisava controlar o primeiro tempo e segurar a pressão. E por sorte, nós conseguimos, porque foi falta de capacidade do Galo de matar o jogo no primeiro tempo. Agora, uma coisa é certa. Vocês escrevam o que eu estou falando, o roteiro está todo traçado. Eu falei aqui, quem acompanha a gente vai saber o que eu estou falando. O Fluminense estava na merda, as coisas voltaram a se acertar. Volta a fita aí, vamos ligar os pontos.
Primeiro gol do Cauã Elias como profissional pelo Brasileiro, nesse retorno, qual foi a declaração dele? Coloca xerém que os moleques resolvem. Nossa, ele mandou essa? O que aconteceu? Marcelo e Felipe Melo, lesionados, saíram. O time voou. 5 vitórias seguidas. Isso é verdade. Marcelo e Felipe Melo voltaram. Há 3 jogos que o Fluminense não joga direito. Outro ponto. Eita! Terceiro ponto. Postagem do seu Alexander esses dias. Jogando uma corda para uma pessoa que está se afogando com uma corda amarrada. Traduzindo em miúdos. Do que adianta você jogar uma corda ou um bote para quem não quer se salvar? Alguma coisa está muito errada. Alguma coisa está fedendo, e eu posso falar isso porque eu conheço esse meio há mais de 20 anos. Eu já tinha falado aqui, eu falei que eu estava super animada contra o Grêmio, e há 2 semanas que eu falo que eu estava temerosa, que a gente precisava de confiança, de jogar, e qual seria a postura do time. Daí a resposta. O time é horroroso e foi montado por esse presidente vagabundo que comprou um bando de youtuber que não pode falar dele. Grita não. Que dá piti com o jogador. É leão com o jogador. Mas quando pega o presidente, bota o galho dentro. Bando de covarde. Esse time do Fluminense de 2024 faz a gente pensar isso de novo. De 2023 cortou esse pensamento. De 2024 faz a gente pensar isso de novo. Eu assisto, eu sou de 95, eu tenho memórias de jogos do Fluminense efetivamente desde 2005. Eu tinha 10 anos, eu ocupei muito aquela temporada de 2005, enfim, toda aquela Copa do Brasil, Carioca um pouco menos, mas a Copa do Brasil, principalmente o Brasileirão, eu ocupei bastante, aquela reta final, enfim. São quase 20 anos, né? Essa é a 20ª temporada e eu nunca vi. Ou se eu vi, eu não me lembro, mas esse tipo de trauma você lembra. Uma atuação tão desesperadoramente ruim do Fluminense quanto eu vi aqui. Eu nunca vi o Fluminense ser tão massacrado quanto eu vim aqui. O jogo de hoje do Fluminense aqui na Arena MRV é o tipo de jogo... o Fluminense contra o Atlético é o tipo de jogo de superioridade técnica, tática, física e psicológica. Parecia Alemanha e Brasil. De um clube sobre o outro. Que a única lembrança que eu tive foi do 10-1 do Fluminense contra o Oriente Petroleiro. Só que o Oriente Petroleiro não tinha um goleiro igual o Fábio e não tinha nada a perder, né? O Oriente Petroleiro já estava eliminado naquele jogo. Lembro desse então jogo. Isso só contribuiu um pouco para o Fluminense detonar. Era um time pior, né? Mas contribuiu um pouco para o Fluminense detonar o 10-1. Hoje a gente merecia tomar um 10-1, gente. Putz, grila! Vocês sabem que na análise pocket não é nem tanto um desabafo de torcedor, né? Às vezes eu faço isso um pouco, mas eu tento analisar um pouco o jogo. Eu vou analisar o que hoje, gente? O que eu vou analisar do Fluminense? Com 21 minutos de jogo, o Fluminense não tinha dado uma finalização, não tinha dado uma finalização para fora, uma finalização pro gol. O Fluminense não tinha nada, não tinha uma assistência para finalização, obviamente. Não tinha um cruzamento, não tinha um escanteio. E mal fazia falta, porque além de tudo, a gana, o psicológico, não no sentido de psicológico abalado e tal, não, a vontade de vencer, a vontade de jogar. Nem isso o Fluminense tinha, então nem isso o Fluminense fazia falta. O Atlético conseguiu fazer 3 faltas em sequência. Falta. Bate a falta pro lado, falta. Bate a falta para trás, faz um drible, dá um passe, falta. Porque eles picotaram o jogo, era gana e era a cabeça, o cérebro programado para a vitória. Caralho, isso é real mesmo. E o Fluminense estava jogando uma rodada de Campeonato Brasileiro que ele já tá, como se já tivesse classificado para Libertadores, parecendo aquelas rodadas de Campeonato Brasileiro da reta final do ano passado. Isso foi muito visto em campo de vontade. E aí você via um Atlético que criava e o Fábio defendia. Eu perdi as contas, gente. Eu não tenho anotado, mas eu perdi as contas de quantas defesas o Lessa aqui escrito. Quantas defesas o Fábio fez. E ainda teve uma bola que o Thiago Silva tirou quase em cima da linha. Isso que ele falou é real mesmo. Tanto que acho que no primeiro tempo, 3 jogadores do Atlético levaram o cartão amarelo. E o Atlético dominando o jogo, em cima, macetando. O Atlético foi o cara que tomou o Tadala fila, pagou por 3 horas e
Usou todas as 3 horas. Então é isso! Você chegou até aqui, muito obrigado por curtir mais um vídeo aqui do canal Carlos Jordan. Já sabe, quer ver o vídeo completo aí pra dar sua risada sem essa cara feia aqui, papagaio de pirata, essa voz, essa risada forçada. Link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Valeu, tamo junto, até a próxima.